Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Mas claro, antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, não se esqueça de assinar o sininho de notificações e claro, deixa seu comentário aqui abaixo porque é muito importante eu saber o que você está achando desse vídeo. Atenção, notícia importante! Amanhã, quarta-feira, a partir das 20 horas da noite, aqui no YouTube vai ter uma live especial onde a gente vai falar sobre o mercado de Forex. Nós vamos fazer ali a análise e a leitura de todo o panorama da semana para complementar aquele material que eu envio no seu e-mail. Se você ainda não recebe o meu panorama semanal de Forex e também o panorama semanal de domingo, que é referente ao mercado nacional, entra aqui na descrição desse vídeo, tem uma aula exclusiva. Responda uma pequena pesquisa, receba uma aula exclusiva e a partir desse ponto você vai receber meus materiais em seu e-mail. Não perca, toda quarta-feira e todo domingo às 20 horas aqui no canal no YouTube você vai estar ao vivo comigo, onde nós vamos falar na quarta sobre Forex e no domingo sobre mercado nacional. É um conteúdo extremamente denso e um conteúdo extremamente importante para melhorar suas operações. Vamos falar de gráfico? Bom, pessoal, hoje tivemos um dia muito bom aí no índice e essas são as movimentações do gráfico de 5 minutos, como você pode estar observando aí. Tá até marcado o trade aqui na tela, né? Se você quiser mais detalhes sobre este trade, está disponível lá no meu Instagram também, o Trade Review, onde a gente falou bastante sobre isso. E tem alguns reels lá também com algumas operações para você ver um pouquinho como que é a dinâmica aí da leitura, seguindo os princípios institucionais da oferta e da demanda. Quando a gente estava analisando esse mercado, vocês viram no estudo de mercado de ontem que a gente tinha ali basicamente a expectativa do mercado. Posso até apagar isso aqui agora? A gente tem ali a expectativa do mercado trabalhando com duas referências, né? A gente tinha aqui uma referência principal, que foi quando o mercado ganhou este topo aqui. Então a gente tinha essa referência como sendo essa onda inteira. Uma vez que a gente tem essa referência principal, tá? Ela é a onda que está jogando o preço para cima, porque ele vem rompendo estruturas aqui à medida que o preço vai avançando. A gente tinha duas regiões importantes para a gente estar trabalhando aqui dentro da área de desconto. Então a gente tinha uma possibilidade de comprar aqui e uma possibilidade de comprar aqui embaixo, tá? Lá em cima, quando a gente está lá em cima do gráfico e a gente tem regiões muito interessantes na parte de baixo, a gente precisa transportar esse dinheiro até lá embaixo. Esse movimento de transporte do dinheiro é chamado de mitigação. Essa mitigação é essa onda secundária que você está vendo aí. Então, dentro de uma onda primária, a gente tem uma onda secundária. Dependendo do nível, né, o grau de sensibilidade que você for dar para essa análise, você ainda tem uma onda terciária e uma onda quaternária. Mas o que eu me mantenho ali seria só a primeira e a segunda onda, porque senão você vai ficar tendo muito e muito detalhe ali, o que vai acabar te confundindo e te trazendo muito ruído aí nas suas movimentações. Quando a gente fala aqui de onda primária, então, como o mercado está rompendo e dando continuidade em movimentos de compra, a gente tem nessa onda como prioridade essas duas regiões aqui. E como essa movimentação tem como objetivo sair aqui do ponto A e trazer o dinheiro para o ponto B e para o ponto C, a gente está trabalhando aqui com uma movimentação de queda. Então, neste movimento secundário, a gente tem como prioridade trabalhar com zonas ali de oferta, tá? Procurando oportunidades vendedoras, onde a gente tem aqui esse ponto, a gente tem aqui esse ponto, a gente tem aqui esse ponto, tá? Muita gente vai me perguntar depois aqui nos comentários, acredito eu, por que não está marcado aqui na tela, por exemplo, o Fair Value Gap desse imbalance que nós tivemos no dia de hoje, e já observei lá no mercado, né, no nosso grupo de estudos do mercado, lá na da mentoria, que muita gente pegou esse trade aqui. Gabriel, tá errado? Teoricamente sim, você deu sorte, tá? Por quê? Porque esse Fair Value Gap aqui ele não está numa região, por mais que seja um Fair Value Gap, por mais que deu a entrada de risco, por mais que o mercado caiu foi no alvo, por isso que eu falei que você deu sorte, este Fair Value Gap aqui está numa região de equilíbrio desse movimento. E aí não ficaria muito interessante você trabalhar. Aí você vai me falar assim, pô Gabriel, eu não posso adotar então a referência como sendo
esse ponto aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com essa onda como referência e o meu Fair Value Gap vai estar numa região de prêmio. Aí aquilo que eu te falei, vai depender do grau de sensibilidade que você quer adotar das suas análises, né? Porque se a gente for fazer esse tipo de leitura, você está trabalhando agora com uma terceira onda. Então você tem a primária, a secundária, no meio da secundária você tem essa terciária, que depois vai fazer você confundir com essa quaternária que tem aqui, e aí vai virar uma salada de fruta à sua cabeça e você não vai saber se localizar. Então é muito mais fácil você ter um pouco mais de paciência e aí trabalhar nas melhores regiões da primária e da secundária. Tanto é que o mercado hoje a gente aguardou praticamente aí até as 10 horas da manhã, o mercado deu a confirmação da entrada de risco, deu a compra aqui embaixo, alvo curto. O alvo técnico dessa movimentação, tá, pessoal? A gente está saindo de uma zona indo para outra, então a gente tem um alvo técnico aqui nesse ponto, é um trade de 12 para 1, só que como a gente não fica posicionado em swing trade, a gente saiu no primeiro ponto, que seria essa região aqui, que já deu um trade aqui. Esse trade aqui deu 6 e alguma coisa, 6 e pouquinho para 1, tá? Gabriel, essa seria a região adequada ali para a gente trabalhar numa saída? Não, eu só saí ali porque, sinceramente, 1.390 pontos já era aceitável e estava acima da minha recomendação mínima, que é um trade de 5 para 1. Mas o alvo técnico seria o primeiro ponto de prêmio, né, o primeiro ponto de oferta dentro de uma região de prêmio desse movimento inteiro. No caso, eu estaria analisando este movimento aqui, certo? Aqui sim eu posso utilizar esse movimento como meu alvo, porque se eu for utilizar a onda secundária toda, vai ser ali nessa parte de cima que eu acabei de mostrar para vocês, e eu teria que trabalhar com swing trade. Então aqui eu analiso qual seria o ponto principal de oferta dentro de uma região ali de prêmio. E a gente consegue utilizar esse order block aqui como sendo alvo técnico, e a gente tem um trade 10 para 1, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, aqui também deu oportunidade para entrada no Confirmation Entry, né? Uma entrada com confirmação, uma vez que ele rompeu o choque aqui. Quando ele rompeu, ele veio numa paulada só, pegar o order block que ele tinha acabado de validar e aí fazer a movimentação de alta, tá? O que a gente vai utilizar para o pregão de amanhã? Pessoal, esse order block já foi mitigado. Inclusive, ele foi testado 2 vezes e essa região aqui agora passa a ser uma região de muita liquidez. Então, você precisa ficar atento ali em relação a isso. Aqui eu vou colocar uma marcação de liquidez nesse ponto, porque é bem possível que exista aqui uma movimentação para captura dessa liquidez. Você pode observar aqui que existe a presença de muito dinheiro apostado nessa região. Se a gente for trabalhar aqui e fazer uma leitura, a gente está vendo que a demanda está concentrada aqui na parte de baixo, então eu consigo utilizar essa região aqui como sendo um ponto que eu ainda posso estar estruturando algumas movimentações aí no mercado. É importante você saber que se você for analisar aqui, o mercado perdeu o choque desse ponto da mitigação. Então, a gente ainda teoricamente finalizou esse movimento dessa mitigação aqui, né? A gente finalizou o movimento dessa mitigação e agora a gente está numa mitigação da mitigação, que é o mercado transportar o dinheiro para cá. Esse camarada aqui, ó, vai ser o ponto em que a gente vai verificar se o preço vai dar continuidade para cima e testar o ponto lá de cima da máxima, ou se o mercado vai dar uma oportunidade vendedora aqui e vai buscar novamente a região de demanda, que obviamente seria esse ponto aqui. O que eu costumo observar aqui? É aquela velha questão das bananas, pessoal. Se a gente tem ali uma grande quantidade de pessoas querendo comprar bananas, mas não existe bananas para vender, isso faz com que o mercado suba porque existe um excesso de demanda. Agora, se tem um monte de bananas vendendo e não tem ninguém comprando, significa que existe um excesso de oferta das bananas e é necessário com que as bananas tenham o preço reduzido para encontrar alguém que pague o preço delas. Agora a gente tem aqui uma grande quantidade, né, um grande excesso de demanda nessa região bem próxima desse order block. Então aqui a gente pode esperar o mercado dar uma segurada e possivelmente voltar a testar essa região aqui da demanda das bananas, tá? Então prestem muita atenção nisso, porque é extremamente importante você acompanhar essa interpretação aí do mercado. E não se esqueça, o mercado perdendo choque aqui só está mostrando para a gente que ele iniciou um novo movimento de mitigação, tá? E aqui é necessário que ele rompa esse topo para a gente ter ali a movimentação do nosso
do nosso boss, né, da nossa continuidade. E não se esqueça que aqui existe dinheiro apostado, que isso pode virar um inducement, né, uma aceleração do movimento até esse order block inferior aqui. O índice está bem em preço justo aqui nessa região, né, pessoal? A gente vai aguardando aí as indecisões aí que o mercado está tendo no rumo político, né? E à medida que isso vai acontecendo, o mercado vai tomando rumo, né? A gente tem aqui, eu trocando a cor dessas bolinhas para mostrar para nós que a mitigação finalizou, né? A gente tem aqui o mercado finalizando esse movimento de mitigação e eu vou colocar aqui agora algumas bolinhas da tendência primária para você entender que aqui é um movimento primário e esse movimento primário você não vai misturar nem com o verde e nem com o azul. Tudo isso porque a gente tem uma leitura mais a longo prazo, né? Seria uma movimentação num time frame maior. Vamos falar de dólar, que o mercado ticou nossa ordem ali e acabou não dando a execução. A gente falou bastante sobre esse range aqui, né, de atuação, onde a gente estava trabalhando aqui com essa movimentação toda. E uma vez que a gente estava trabalhando dentro dessa movimentação, dentro desse range, eu falei para vocês focarem nas extremidades e, obviamente, trabalhar essa extremidade superior seria muito bom, principalmente que aqui existiria a possibilidade do mercado capturar liquidez aqui. Acontece que, para quem entra no topo do order block, conseguiu pegar o trade legal com o alvo aqui embaixo, né? O alvo voltando para casa dos 5 e alguma coisa. Porém, eu não acabei pegando esse trade porque o mercado não foi no ponto que eu pré-estabeleci e ele não deu oportunidade de entrada de confirmação. Mas a gente consegue observar aqui embaixo, ó, que existe um excesso de demanda nessa região inferior e é aquilo que eu venho confirmando para vocês toda hora. Eu falei, pessoal, o mercado pegou liquidez aqui embaixo, ele vem até aqui em cima. Repara que existe um excesso de oferta aqui em cima. Se o mercado pega a liquidez aqui, depois ele volta, se ele voltar para furar essa região aqui de baixo, se ele voltar para furar essa região dos R$5, pode esperar que vem chumbo grosso por aí. O mercado pode perder a barreira dos 5 e pode ir testar o 4,50 dentro dos próximos pregões. Tudo isso porque eu acredito que exista demanda para dólar lá naquela região. Você pode observar aqui, ó, que existe uma quantidade de gente ofertando dólar aqui muito grande, muito alta. O excesso de oferta está muito grande. Se tem muita gente querendo vender, precisa encontrar um ponto onde as pessoas estão aceitando pagar o preço. Agora a gente não consegue olhar aqui porque o meu volume profile ele não carrega mais do que esse range, mas depois você vai observar ao longo que o mercado vai avançando que existe aqui, ó, por exemplo, ó, repare, esse aqui é o gráfico diário. Repare que se o mercado vir superar essa região aqui, que exista esse excesso de oferta, né? Existe aqui essa grande quantidade de players ofertando dólar nessa região, e principalmente se você observar com mais cautela, você vai ver que a maioria dos institucionais e fundos brasileiros que operam dólar estão vendidos no dólar, estão short firme. Se você observar essa situação aqui, você vai ver que existe um excesso de oferta nessa região. Isso eu estou falando a longo prazo, tá? Aqui o mercado perde o interesse em negociar, a gente tem o chamado void e a demanda começa a aparecer aqui embaixo. A gente está falando aqui na casa dos R$4, pessoal, 4,20 aí. Então, eu acredito que se o mercado voltar para perder os 5, ele vai acabar perdendo essa área de valor aqui desse volume profile, inclusive, vai acabar encontrando esse vácuo de liquidez. Não existe oferta, não existe demanda nesse ponto, é um vácuo, né, um buraco, não tem interesse pelos players e o mercado vai precisar vai precisar cair até ele encontrar um ponto em que as pessoas estão aceitando pagar o preço do dólar, que no caso seria próximo aos 4,20, R$4 aqui de baixo. Impressionante, né? Bom, senhoras e senhores, não se esqueça, amanhã tem live especial, eu conto com a sua participação, vamos ver se a gente consegue bater nossos recordes de espectadores aqui no canal. Não deixe de chamar seus amigos, compartilhar o link nos grupos aí, espalha para todo mundo. E não se esqueça de anotar na sua agenda também, quarta-feira, 20 horas, domingo, 20 horas, você tem um encontro marcado aqui comigo. Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.